E aí, vamos dar a lição? Terça-feira chegou e olha só, é momento de esclarecer mais um texto difícil, onde Paulo, em Filipenses, no capítulo 1, do verso 1 ao 24, parece que está dando a entender que ele deseja morrer e ao morrer ele vai imediatamente estar com Cristo. Aparentemente, uma leitura rápida e superficial, é isso que parece ser possível entender. Será que é isso mesmo? Vem comigo aqui para a leitura do texto bíblico a partir do verso 21 do capítulo 1 de Filipenses. Olha só, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que significa? Ele vive com Cristo, suporta todo tipo de sofrimento e desta forma, se por acaso ele morrer, livre do sofrimento ele estará, porque estará descansando no sono dos justos, ok? Muito bem. Você vai um pouco adiante, o verso 22 diz assim: entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Enquanto temos fôlego de vida, vamos louvar ao Senhor, pregar o Evangelho, trazer almas para Cristo, não é? Assim, não sei o que devo escolher. O verso 23 ele afirma: estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É óbvio que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Todavia, Paulo está dizendo quando é que ele vai estar com Cristo se ele morrer. Ele está dizendo isso: se eu morrer, imediatamente eu vou estar com Cristo. Eu tenho que ter cuidado para não afirmar coisas que a Bíblia não diz. A Bíblia não está dizendo que Paulo declarou: eu vou morrer e vou subir para estar com Cristo. Beleza, eu vou partir e eu vou estar com Cristo. Quando? Quando? Imediatamente após a morte? Não há essa declaração na Bíblia. E quando você olha essa questão de Paulo analisando o tempo para se estar com Cristo após a morte, ele é muito claro lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 e 17, ouvindo a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, por ocasião da volta de Jesus. Então note que aqui ele inclui o elemento tempo. Quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão para estarem com Cristo. Não é imediatamente ao indivíduo morrer. O que acontece que Paulo está tendo um vislumbre muito legal acerca da possibilidade de dormir? É porque Paulo passou por muitos maus bocados. E ele já entendia, depois de ter passado por tanta coisa, que se ele dormisse, ele estaria descansando de todas as lutas que ele já havia travado. Mas se ele continuasse vivendo, trabalhando, ele estaria para o Senhor e para o avanço da causa de Deus, do reino de Deus. Todavia, se ele descansasse, ele estava vendo isso com bons olhos. Por isso ele declarou: viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Porque, olha, eu vou descansar. E a perspectiva de Paulo quanto a estar com o Senhor não é imediatamente após a morte. Já te falei do texto de 1 Tessalonicenses 4. Mas olha a perspectiva que ele colocou para ele receber a coroa da justiça. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. E sabe o que ele declarou em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8? Esse texto poderosíssimo que eu vou ler para você agora. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, olha o que diz Paulo, gente, me dará naquele dia, não é quando eu morrer, não, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que amam a sua vinda. Ou seja, quando é que o justo recebe sua recompensa? Não é imediatamente após a morte, é na vinda do Senhor, conforme ele já havia afirmado em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Percebe? Um texto só não faz doutrina. Eu falei isso no início da semana. Temos que analisar um texto juntamente com todos os outros textos que falam a respeito do assunto, para termos um vislumbre claro e não ficar por aí pegando o bonde andando. Que Deus nos conceda cada vez mais sabedoria. Afinal de contas, entendemos bem o que Paulo disse, porque muitas vezes, ao passar pelo vale da sombra da morte, ter uma dor como experiência, às vezes a gente pensa assim: nossa, se eu morrer agora, acho que eu vou estar bem, né? Eu vou descansar em Jesus
E isso para mim vai ser uma coisa boa. Tem gente que no mar da aflição começa a enxergar a morte como um processo de descanso. E de fato, em alguns casos, realmente é. Quando o indivíduo agoniza com dor dia e noite sem parar e não há remédio que possa lhe aliviar desta dor. E ele começa a verificar que a morte é um descanso para que esta pessoa, dormindo, possa aguardar a volta de Jesus. Então dá para entender bem o que Paulo queria dizer neste texto de Filipenses. Que o Senhor nos abençoe e que tenhamos cada vez mais entendimento da palavra em nome de Jesus. Olha comigo, Pai querido, ajuda-nos a ter cada vez mais, termos mais sabedoria a respeito das Sagradas Escrituras. Toma-nos em Tuas mãos e ajuda-nos a explicar os textos da Bíblia para as outras pessoas, a fim de que tenhamos um conhecimento libertador para a Tua glória em nome de Jesus.